Por que os homens que sonhavam com a República da Razão se reuniam em segredo, praticando rituais de pedreiros medievais? Como o esquadro e o compasso, ferramentas para moldar a pedra, se tornaram instrumentos para demolir tronos? Esta não é uma história de demônios ou tesouros escondidos. É a crônica de como uma ideia, forjada no sigilo de tavernas londrinas e salões parisienses, se tornou o solvente universal que dissolveu o velho mundo. Uma ideia tão simples e tão perigosa que precisou ser sussurrada atrás de portas fechadas, a de que os homens poderiam ser os arquitetos de seu próprio destino, sem a permissão de Deus ou do rei. Nascia na penumbra das lojas maçônicas o projeto de um novo Gênesis, onde o grande arquiteto do universo não era uma divindade distante, mas o próprio homem iluminado. Este é o grande segredo da maçonaria, não o que eles escondiam, mas o que eles planejavam construir sobre as ruínas da ordem estabelecida. Um segredo cujo preço seria pago com o sangue de milhões. A jornada começa no início do século XVIII, em Londres, uma cidade de névoa, carvão e ideias, fermentando como a cerveja escura nos pubs onde a Irmandade se encontrava. Em 1717, 4 lojas londrinas se uniram para formar a Grande Loja da Inglaterra. O local de encontro, a taverna Goose and Gridiron. O nome soa inofensivo, quase cômico, mas o que acontecia naqueles salões enfumaçados era tudo menos trivial. Nobres, comerciantes, cientistas e artesãos se despiam de seus títulos mundanos junto com seus casacos. Lá dentro, sob o juramento de silêncio, eles eram apenas irmãos. O ritual era a gramática de seu segredo. Os apertos de mão, as palavras de passe, os símbolos do avental e da trolha, tudo era um teatro projetado para criar um laço mais forte que o sangue ou a nacionalidade. Era um espaço seguro, um laboratório social onde um duque podia debater como igual com um relojoeiro. E o que eles debatiam? Filosofia, ciência, a natureza de Deus e, inevitavelmente, a natureza do poder. Questionavam o direito divino dos reis, a autoridade dogmática da Igreja. Eles liam John Locke e Isaac Newton, homens que haviam decifrado as leis da natureza e da sociedade. A pergunta suspensa no ar era óbvia. Se o universo operava segundo leis racionais, por que o governo dos homens deveria ser deixado ao capricho de um tirano hereditário? O vírus do pensamento livre se espalhou rapidamente. De Londres, as lojas se multiplicaram por toda a Europa como uma rede neural invisível. Em Paris, a maçonaria encontrou seu solo mais fértil. Nos salões dourados da aristocracia, longe da sujeira das ruas, a crítica ao regime se tornou um esporte da moda. A loja Les Neuf Sœurs, as 9 Musas, era o epicentro dessa efervescência. Seu venerável mestre era um homem cujo nome ecoava por todo o continente, Voltaire. Lá, ele se encontrou com outros gigantes do iluminismo, como Montesquieu, o arquiteto da separação de poderes. Eles não planejavam uma revolução com armas e barricadas, ainda não. Eles estavam travando uma guerra mais sutil, uma guerra de ideias. Cada novo iniciado era uma mente conquistada, um agente de influência potencial na corte, no exército, na academia. Os reis, a princípio, viam aquilo com uma diversão tolerante, um clube de cavalheiros com suas excentricidades. Mal sabiam eles que estavam permitindo que ninhos de vespas fossem construídos dentro das paredes de seus próprios palácios. A coroa, contudo, não era inteiramente cega. Espiões eram enviados para se infiltrar na fraternidade. Relatórios alarmados chegavam às mesas dos ministros, descrevendo rituais estranhos e discussões perigosas. Mas a estrutura celular da maçonaria a tornava incrivelmente resiliente. Cada loja era um universo em si. Se uma fosse descoberta e fechada, dezenas de outras continuariam a operar. Desenvolveram códigos, cifras
e uma discrição paranoica. As atas das reuniões eram escritas em linguagem alegórica, falando de construir o Templo de Salomão, quando, na verdade, discutiam a construção de uma nova sociedade. A ironia era palpável. Para promover um mundo de luz e transparência, eles mergulharam nas sombras mais profundas. A própria fraternidade não era um bloco monolítico. Havia lojas conservadoras, leais à coroa, que se concentravam na caridade e no autoaperfeiçoamento moral. E havia as lojas radicais, especialmente na França e nas colônias americanas, onde os irmãos mais jovens e ambiciosos já não se contentavam em apenas debater. Eles começaram a desenhar os projetos do novo mundo. Os debates filosóficos começaram a se transformar em conspirações ativas. O que antes era um exercício intelectual sobre a liberdade, agora se tornava uma discussão prática sobre como alcançá-la. A linguagem mudou. As metáforas de construção deram lugar a uma retórica mais afiada. Falava-se em polir a pedra bruta da sociedade, o que, em termos práticos, significava eliminar os privilégios da nobreza e do clero. Falava-se em nivelar o terreno, uma metáfora que prenunciava a abolição das hierarquias. A fraternidade era uma arma de dois gumes. Unia homens de diferentes classes, mas também os separava do resto da sociedade, criando uma elite intelectual que se sentia destinada a liderar a humanidade ignorante para fora da escuridão. O idealismo era genuíno, mas a arrogância também. Eles se viam como os pastores de um rebanho que ainda não sabia que precisava ser guiado. Os reis temiam a guilhotina, que ainda não fora inventada, mas deveriam ter temido algo muito mais silencioso: o aperto de mão que seus próprios ministros e generais trocavam em segredo nas lojas. O perigo tornou-se um afrodisíaco. Ser maçom era estar na vanguarda, era pertencer a um clube seleto que detinha a chave para o futuro. Em Paris, figuras como o Duque de Orleans, primo do próprio rei Luís XVI, tornou-se o grão-mestre do Grande Oriente da França. Ele usava sua fortuna e sua influência para proteger e promover as lojas, transformando o Palais Royal em um centro de agitação revolucionária. Ele flertava com a revolução como um nobre entediado flerta com uma amante perigosa, sem perceber que o fogo que ajudava a acender acabaria por consumir a ele e a todo o seu mundo. A maçonaria se tornou um Estado dentro do Estado, com sua própria hierarquia, suas próprias leis e sua própria diplomacia. Irmãos de diferentes países se comunicavam, trocavam informações e se ajudavam mutuamente, criando a primeira rede verdadeiramente internacional de ativismo político. Enquanto os embaixadores dos reis trocavam formalidades empoeiradas, os emissários maçons viajavam com cartas codificadas que continham os verdadeiros segredos do poder. A tensão entre as diferentes facções maçônicas crescia. Em Inglaterra, a Grande Loja permaneceu majoritariamente legalista, ligada à monarquia constitucional. Mas na França, a rivalidade entre o Grande Oriente, mais radical e político, e outras obediências mais tradicionais refletia a crescente polarização da sociedade. Alguns irmãos, ao perceberem a direção que as coisas estavam tomando, tentaram soar o alarme. Avisaram que a busca por uma liberdade abstrata poderia levar à anarquia e ao derramamento de sangue, mas suas vozes foram abafadas pelo fervor dos radicais, que viam qualquer moderação como traição à causa. A utopia da liberdade, igualdade e fraternidade era uma droga poderosa, e seus adeptos não toleravam a heresia da prudência. O laboratório de ideias estava prestes a realizar seu primeiro grande experimento em escala real. A hipótese estava formulada, os químicos estavam a postos. Faltava apenas encontrar o local ideal para a detonação controlada, um lugar longe o suficiente do velho continente para que a explosão não destruísse os próprios experimentadores. Eles olharam para o outro lado do oceano,
As 13 colônias da América do Norte eram o cadinho perfeito, uma população de descontentes, homens e mulheres que já haviam rompido com o passado ao cruzar o Atlântico, uma terra sem uma aristocracia feudal arraigada, sem o peso de séculos de tradição. Lá, as lojas maçônicas floresciam em cidades portuárias como Boston, Filadélfia e Charleston. Eram frequentadas por comerciantes, advogados, impressores e contrabandistas, homens pragmáticos, impacientes com as imposições de um rei distante. Homens como Benjamin Franklin, Paul Revere, John Hancock. Homens que estavam prestes a pegar as ideias abstratas de Locke e Montesquieu e transformá-las em balas de mosquete e em parágrafos de uma declaração de independência. As palavras perigosas, cuidadosamente embaladas em simbolismo maçônico, foram despachadas em navios mercantes, cruzando o oceano como sementes de uma floresta desconhecida, prontas para germinar em solo virgem e revolucionário. O experimento estava para começar. O que é mais assustador para um tirano? Um exército em marcha ou uma ideia que não pode ser detida? Pense sobre isso e nos diga nos comentários o que você acredita ser a maior arma, a força da espada ou a conspiração do pensamento. Em Boston, o ar salgado do Atlântico misturava-se com o cheiro de pólvora e traição. Na Taverna Dragão Verde, que também servia como a loja de São André, homens vestidos com aventais de couro de cordeiro planejavam mais do que rituais. Homens como Samuel Adams e Paul Revere, que se autodenominavam Filhos da Liberdade, usavam a rede maçônica para organizar a resistência contra a coroa britânica. A festa do chá de Boston não foi um ato espontâneo de fúria popular. Foi uma operação clandestina, planejada e executada por membros das lojas locais. Eles usaram a estrutura secreta, a disciplina e a confiança mútua, forjadas em seus juramentos, para realizar um dos atos de desobediência civil mais famosos da história. O segredo era sua armadura, a fraternidade, sua arma. Eles não eram apenas rebeldes, eram irmãos em uma causa que consideravam sagrada, a construção de um novo templo, um templo da liberdade, cujas fundações seriam seladas com chá e água salgada. O experimento americano havia começado e seu primeiro sucesso foi uma sabotagem audaciosa. A figura central que conectava a efervescência europeia com a pragmática rebelião americana era Benjamin Franklin. Em Filadélfia, ele era um respeitado mestre maçom. Em Paris, para onde foi enviado como embaixador da nascente república, ele se tornou uma celebridade, um ícone do homem natural americano. Mas por trás de sua aparência simples e de seu ar de sábio provinciano, Franklin era um mestre da intriga. Ele foi iniciado na prestigiosa Loja das Nove Musas, a mesma de Voltaire, e usou suas conexões maçônicas de forma brilhante. Ele não apenas negociava com ministros em seus gabinetes durante o dia, ele conspirava com seus irmãos, aristocratas e financistas nos templos maçônicos à noite. Foi através dessa rede de contatos secretos que ele garantiu os empréstimos cruciais e o apoio militar da França, sem os quais a Revolução Americana teria sido esmagada. Franklin jogou o jogo europeu com uma habilidade que surpreendeu os próprios europeus, usando a linguagem universal da maçonaria para unir inimigos da Inglaterra em torno de sua causa. Enquanto Franklin travava a guerra diplomática na Europa, George Washington travava a guerra militar na América. E ele também era um irmão. Washington foi iniciado na maçonaria aos 20 anos de idade, na loja de Fredericksburg, Virgínia. Durante os invernos brutais da Guerra de Independência, como em Valley Forge, quando o exército continental estava à beira do colapso, dizimado pela fome e pelo frio, Washington realizava rituais maçônicos em sua tenda. Ele usava os símbolos e os ideais da fraternidade, coragem, perseverança, lealdade a um ideal maior para inspirar seus oficiais,
muitos dos quais também eram maçons. A guerra não era apenas uma luta por impostos ou representação. Para esses homens, era uma batalha cósmica entre a luz e as trevas, a tirania e a liberdade. Para construir um país livre, eles precisaram de mais do que tijolos e argamassa. Precisaram de juramentos feitos na penumbra, promessas de sacrifício mútuo que mantiveram o exército unido nos momentos mais sombrios. A influência maçônica não se limitou ao campo de batalha ou às negociações diplomáticas. Ela foi gravada na própria pedra da nova nação. Quando a guerra terminou e os debates sobre a forma do novo governo começaram, as lojas da Filadélfia e de Boston se tornaram centros de discussão política. 50 dos 56 signatários da Declaração de Independência eram maçons. A própria Constituição dos Estados Unidos da América, com sua ênfase na separação de poderes, no governo da lei e nos direitos individuais, reflete profundamente os ideais do iluminismo que eram o pão de cada dia das discussões nas lojas. Não é uma teoria da conspiração, é um fato histórico. Os arquitetos dos Estados Unidos da América eram, em grande parte, membros de uma fraternidade de construtores, aplicando os princípios de equilíbrio, simetria e ordem do seu ofício simbólico à criação de uma nova república. Eles estavam, em suas próprias mentes, construindo uma estrutura política que fosse tão duradoura e harmoniosa quanto uma catedral gótica. A simbologia é a prova mais visível e duradoura. Olhe para a nota de $1. O olho que tudo vê no topo da pirâmide inacabada. O olho da providência, um símbolo onipresente nos templos maçônicos, representando o grande arquiteto do universo, vigiando a obra da humanidade. A pirâmide, com seus 13 degraus representando as 13 colônias originais, simboliza a força e a durabilidade da nova nação, uma obra em constante construção. A inscrição em latim, Novus Ordo Seclorum, não significa nova ordem mundial no sentido sinistro que lhe é atribuído hoje. Significa uma nova ordem das eras, a proclamação orgulhosa do início de uma nova era, a Era Americana. Estes não eram símbolos ocultos inseridos por uma cabala secreta, eram declarações públicas e orgulhosas da filosofia maçônica que animava os fundadores. Eles acreditavam estar agindo sob o olhar do grande arquiteto, cumprindo um destino manifesto de criar uma nação baseada na razão e na liberdade. A própria capital, Washington, Distrito de Colômbia, foi projetada com a geometria sagrada em mente. O planejamento da cidade foi supervisionado por George Washington e desenhado por Pierre Charles L'Enfant, um engenheiro francês e irmão maçom. Muitos pesquisadores apontam para o alinhamento de ruas e monumentos principais, como a Casa Branca, o Capitólio e o monumento a Washington, que formam figuras geométricas como o esquadro e o compasso quando vistos de cima. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Capitólio, em 18 de setembro de 1793, foi um ritual totalmente maçônico, presidido por George Washington em sua capacidade de grão-mestre, vestindo seu avental e usando uma trolha de prata. A Nova Roma não estava sendo fundada por Rômulo e Remo, mas por mestres construtores que acreditavam estar estabelecendo as bases de um império da liberdade que duraria milênios. No entanto, a fraternidade que ajudou a unir os revolucionários também foi palco de profundas divisões. Nem todos os maçons nas colônias eram patriotas. Muitas lojas, especialmente aquelas com membros mais velhos e ricos, permaneceram leais à coroa britânica. A Guerra Civil Americana foi também uma guerra civil maçônica. Irmão lutou contra irmão no campo de batalha. Amizades de uma vida inteira foram desfeitas. Espiões de ambos os lados usaram seu conhecimento dos sinais e senhas maçônicas para tentar enganar o inimigo. A história de Joseph Brant, um líder da nação Mohawk maçom,
que salvou a vida de um oficial americano capturado, o capitão John McKinstry, quando este fez um sinal de socorro maçônico, é um raro exemplo de como os laços da fraternidade podiam, por vezes, transcender o conflito. Mas esses momentos foram exceções. Na maioria das vezes, a lealdade à nação, fosse ela a Grã-Bretanha ou os nascentes Estados Unidos da América, provou ser mais forte do que o juramento prestado no templo. O sucesso da Revolução Americana enviou uma onda de choque de volta para a Europa. A ideia funcionava. Era possível derrubar um rei, estabelecer uma república baseada em princípios filosóficos e sobreviver. O que fora um debate teórico nos salões de Paris, agora era uma realidade sangrenta e triunfante do outro lado do Atlântico. Lafayette, o jovem aristocrata francês e maçom, que lutou ao lado de Washington, voltou para a França como um herói, trazendo consigo não apenas histórias de bravura, mas a prova viva de que a utopia era alcançável. Ele se tornou uma ponte entre as duas revoluções, um elo vivo na cadeia de eventos que estava prestes a incendiar o seu próprio país. Os irmãos franceses, que até então haviam apenas sonhado e teorizado, agora tinham um modelo a seguir. A chama acesa na América cruzou o oceano de volta, mas desta vez não aterrissou em um laboratório filosófico. Ela caiu diretamente no barril de pólvora que era a Paris do final do século XVIII. A atmosfera na capital francesa era de uma calmaria doentia antes de uma tempestade. O luxo decadente da corte em Versalhes contrastava brutalmente com a fome e a miséria nas ruas de Paris. O rei, Luís XVI, era um homem bem-intencionado, mas fraco e indeciso, completamente incapaz de compreender as forças que se agitavam sob a superfície de seu reino. E no centro dessa agitação estavam, mais uma vez, as lojas maçônicas, especialmente o Grande Oriente da França. Elas haviam evoluído de clubes de debate para células de organização política. A loja Les Neuf Sœurs continuava sendo o quartel-general da oposição intelectual, mas agora suas discussões eram menos sobre filosofia abstrata e mais sobre táticas concretas. Como minar a autoridade do rei? Como conquistar a opinião pública? Como transformar o descontentamento popular em uma força revolucionária? A França estava grávida de uma revolução, e as lojas eram as parteiras que se preparavam para um parto violento. Foi nesse clima de paranoia e intriga que surgiu uma das figuras mais bizarras e influentes da época, o Conde de Cagliostro, um aventureiro, alquimista e místico que afirmava possuir segredos ancestrais. Cagliostro fundou seu próprio rito maçônico, o rito egípcio, e suas cerimônias espetaculares, cheias de fumaça, espelhos e profecias, atraíram a elite parisiense desesperada por novidades e mistérios. Ele era um charlatão, mas um charlatão genial. Ele usou a plataforma maçônica para espalhar propaganda antimonárquica de forma devastadora. Seu envolvimento no caso do colar, um escândalo complexo envolvendo um cardeal, uma prostituta e um colar de diamantes caríssimo que ele habilmente manipulou para desacreditar a rainha Maria Antonieta, foi uma obra-prima de guerra psicológica. Ele transformou um caso de fraude em um referendo sobre a decadência e a imoralidade da monarquia. Uma mentira sussurrada em 1000 lojas se torna mais poderosa que um decreto real gritado de uma sacada. A reputação da rainha foi destruída e, com ela, a aura sagrada que ainda protegia a coroa. O barril de pólvora parisiense agora tinha um pavio aceso. As lojas tornaram-se as gráficas e os centros de distribuição da revolução. A rede maçônica foi usada para espalhar por toda a França uma torrente de panfletos, caricaturas e jornais clandestinos. Imagens de Luís XVI como um porco glutão e de Maria Antonieta como uma prostituta devassa inundaram o país, erodindo o respeito pela monarquia.
Rumores eram fabricados e disseminados com uma eficiência aterrorizante. A rainha estava conspirando com a Áustria. O rei estava acumulando grãos para matar o povo de fome. Eram mentiras, mas eram mentiras eficazes. Elas transformaram o descontentamento econômico em ódio político. Ao mesmo tempo, as lojas trabalhavam para infiltrar suas ideias no exército. Lojas militares foram criadas em muitos regimentos, e os oficiais, que eram irmãos, começaram a questionar se sua lealdade era para com o rei ou para com a nação, um conceito novo e revolucionário que eles mesmos estavam ajudando a criar. Quando a hora chegasse, não estava claro para quem os soldados apontariam suas armas. As ruas de Paris tornaram-se um palco para ensaios da insurreição. Pequenos motins por pão, organizados por agitadores ligados a sociedades secretas, testavam a resposta das autoridades. Oradores inflamados, muitos deles maçons como Camille Desmoulins, arengavam as multidões no Palais Royal, o domínio do Duque de Orléans. A tensão era física, palpável no ar. Cada aumento no preço do pão, cada movimento de tropas ao redor de Paris era interpretado como parte de uma conspiração aristocrática para esmagar o povo. O governo, paralisado pela indecisão e pela falência, apenas reagia, sempre um passo atrás dos acontecimentos. A monarquia francesa, que resistira por 1000 anos, estava sendo metodicamente desmantelada, não por um exército invasor, mas por uma teia de aranha de sussurros, panfletos e reuniões secretas. O dia 14 de julho de 1789 se aproximava. A data ainda não significava nada, mas todos sentiam que o tempo da conversa havia acabado. A hora H estava chegando. A fortaleza, que simbolizava séculos de opressão real, a Bastilha, lançava sua sombra sobre uma cidade prestes a explodir. A manhã de 14 de julho de 1789 não nasceu da fúria espontânea, mas de uma noite de planejamento febril. A notícia da demissão do ministro popular, Jacques Necker, vista como o prelúdio de um golpe de Estado monarquista, foi o gatilho. Mas, como uma multidão disforme se transformou em uma força de assalto coordenada? A resposta estava na rede. As ordens se espalharam pelas seções de Paris, muitas delas lideradas por maçons. A senha para o ataque, conhecida apenas por iniciados, garantiu que os líderes pudessem identificar uns aos outros no caos. O primeiro alvo não foi a Bastilha, mas o Hôtel des Invalides, o arsenal militar. A multidão não foi lá por acaso. Eles sabiam o que queriam: armas. 32.000 espingardas foram tomadas com resistência mínima, pois os oficiais encarregados da defesa, muitos deles irmãos maçons, hesitaram em dar a ordem de atirar no povo. A insurreição estava armada. Agora precisava de um símbolo. E todos os olhos se voltaram para a velha fortaleza medieval no coração de Paris. A Bastilha não era, naquela altura, a prisão terrível de sua lenda. Continha apenas 7 prisioneiros, a maioria aristocratas e loucos. Mas seu simbolismo era imenso. Era o emblema do poder arbitrário do rei, a personificação de pedra da tirania. A marcha sobre a fortaleza foi liderada por figuras como Camille Desmoulins e o Marquês de Lafayette, ambos proeminentes maçons. Lafayette, recém-chegado da América, agora comandava a recém-formada Guarda Nacional, uma milícia cidadã. Ele se viu em uma posição impossível, tentando mediar entre a multidão enfurecida e os defensores da fortaleza, um equilíbrio que era impossível de manter. O ataque foi brutal e caótico. Centenas de pessoas morreram. Quando o governador da prisão de Launay finalmente se rendeu sob a promessa de um julgamento justo, ele foi arrastado pela multidão, assassinado, e sua cabeça foi espetada em uma lança e desfilada pelas ruas. Foi o batismo de sangue da Revolução. Naquele momento, algo se quebrou. O idealismo filosófico das lojas
foi engolido pela violência visceral das ruas. Os arquitetos da Revolução ficaram chocados com a ferocidade de sua própria criação. Homens que haviam passado anos discutindo a liberdade em termos abstratos, agora viam cabeças em piques. O plano, se é que havia um, havia saído do controle. A tomada da Bastilha desencadeou uma onda de histeria e violência por toda a França, conhecida como o Grande Medo. Camponeses, temendo uma conspiração aristocrática para matá-los de fome, atacaram castelos, queimaram registros de dívidas e lincharam nobres. A estrutura de poder da França simplesmente se dissolveu em questão de semanas. Os maçons moderados, como Lafayette, tentaram desesperadamente restaurar a ordem, impor a disciplina de uma monarquia constitucional. Mas eles foram ultrapassados pelos radicais, os jacobinos, que viam a violência não como um efeito colateral lamentável, mas como a própria força motriz da revolução. A caixa de Pandora havia sido aberta, e nenhuma quantidade de debate racional ou simbolismo maçônico poderia fechá-la. No dia em que o povo derrubou os muros da prisão, eles, sem saber, começaram a construir as fundações de uma nova, muito maior. A euforia da vitória foi curta. O primeiro sangue derramado criou um apetite por mais. A revolução, nascida de um ideal de fraternidade, imediatamente começou a se dividir em facções que se odiavam. O que unia os revolucionários era o ódio ao antigo regime. Uma vez que o antigo regime desmoronou, a única coisa que restou foi a desconfiança mútua. A pergunta que pairava sobre Paris era: quem são os verdadeiros revolucionários e quem são os traidores? E a definição de traidor se tornava cada vez mais ampla. Primeiro eram os monarquistas, depois os moderados, depois qualquer um que não fosse radical o suficiente. O sonho de uma transição pacífica para uma república iluminista morreu com o governador de Launay. A revolução agora exigia pureza, e a pureza seria alcançada através do terror. Os salões de debate foram substituídos pelos tribunais revolucionários e a trolha do construtor foi trocada pela lâmina da guilhotina. O caos sangrento que se seguiu não era o que os filósofos de peruca empoada haviam planejado, mas foi a consequência direta de libertar forças que eles não entendiam e não podiam controlar. A multidão que tomou a Bastilha buscava a liberdade e encontrou o poder. O que é mais perigoso para uma nação? A tirania de um rei ou a fúria de milhões de cidadãos? Diga-nos nos comentários se você está do lado da ordem estabelecida ou do caos revolucionário. A lâmina da guilhotina, inventada por um médico com a intenção humanitária de tornar a execução mais rápida e indolor, tornou-se o altar sobre o qual a revolução sacrificava seus próprios filhos, e a cisão que rasgou a França se refletiu brutalmente dentro da própria maçonaria. O confronto entre os girondinos, os federalistas moderados, e os jacobinos, os centralistas radicais de Paris, foi, em essência, uma guerra civil maçônica. Muitos dos líderes de ambos os lados eram irmãos que haviam sentado juntos nas mesmas lojas, que haviam prestado os mesmos juramentos. Homens como Brissot, o líder girondino, e Danton, o titã jacobino, eram ambos maçons. Eles haviam sonhado com a mesma república, mas discordavam violentamente sobre o caminho a seguir. Os girondinos queriam parar a revolução, consolidar os ganhos e estabelecer um Estado de direito. Os jacobinos, liderados pela figura gélida e incorruptível de Maximilien Robespierre, acreditavam que a revolução só estaria segura se todos os seus inimigos, reais ou imaginários, fossem eliminados. Robespierre, o incorruptível, era a personificação da lógica revolucionária, levada ao seu extremo aterrorizante. Ele não era um monstro sedento de sangue no sentido clássico. Ele era um idealista, um homem que amava tanto a virtude,
que estava disposto a matar qualquer um que não se encaixasse em sua definição dela. Embora sua filiação maçônica seja debatida por historiadores, seu pensamento estava impregnado de uma espécie de misticismo secular que ecoava certos ritos maçônicos. Seu projeto mais estranho, o culto ao Ser Supremo, foi uma tentativa de substituir o catolicismo por uma nova religião de Estado deísta, uma versão pública e totalitária da crença maçônica em um grande arquiteto do universo. Em seu auge, durante a festa do Ser Supremo, Robespierre, vestido com um manto azul celeste, presidiu uma cerimônia bizarra no Campo de Marte, proclamando a nova fé da França. Era a utopia filosófica transformada em ditadura teocrática, e para proteger sua república virtuosa, ele desencadeou o Grande Terror. O terror devorou seus criadores com uma fome insaciável. Georges Danton, o orador poderoso que havia incitado a França à guerra e à revolução, cansado do derramamento de sangue, pediu moderação. Foi o suficiente para que Robespierre e seu Comitê de Salvação Pública o acusassem de traição. No seu julgamento farsesco, Danton rugiu: "Robespierre me seguirá? Eu o arrasto comigo." Sua previsão estava correta, mas não o salvou. Ele foi para a guilhotina junto com seu amigo e irmão maçom, Camille Desmoulins, o mesmo homem que havia incitado a multidão à tomada da Bastilha. Pouco depois foi a vez dos radicais ainda mais extremos, como Jacques Hébert, que também eram maçons. Irmão enviava irmão para o cadafalso. A fraternidade se tornou uma sentença de morte. As lojas maçônicas, que haviam sido o berço da Revolução, tornaram-se suspeitas aos olhos dos novos tiranos. Elas eram secretas, elitistas e internacionais. Tudo o que o regime paranoico de Robespierre mais odiava. A guilhotina não distinguia entre o pescoço de um rei e o de um revolucionário. Para sua lâmina de aço, todos os juramentos prestados na penumbra eram igualmente irrelevantes. As lojas foram forçadas a fechar. O Grande Oriente da França, sob a liderança do Duque de Orleans, que agora se autodenominava Filipe Igualdade, em uma tentativa patética de apaziguar os radicais, renunciou oficialmente à maçonaria, declarando que uma república não deveria ter espaço para sociedades secretas. Não adiantou. O ex-grão-mestre, o homem que havia financiado a revolução em seus primórdios, foi também guilhotinado. Os maçons que sobreviveram entraram na clandestinidade, desta vez fugindo não dos espiões do rei, mas dos espiões do Comitê de Salvação Pública. Atas, listas de membros, paramentos rituais, tudo foi queimado ou escondido. O conhecimento que eles acreditavam que libertaria a humanidade agora era uma prova que poderia condená-los à morte. A grande ironia estava completa. A sociedade secreta que derrubou a tirania foi declarada inimiga da revolução que ela mesma gerou, precisamente porque era uma sociedade secreta. A liberdade, em nome da qual tudo fora feito, foi a primeira vítima. O fim de Robespierre foi tão dramático quanto seu reinado. A Convenção Nacional, aterrorizada e exausta pelo banho de sangue, finalmente se voltou contra ele. Quando ele tentou fazer mais um de seus discursos de acusação, foi vaiado. "O sangue de Danton o sufoca", gritou um deputado. Ele foi preso e, no dia seguinte, sem julgamento, o incorruptível seguiu o caminho de suas inúmeras vítimas até a Praça da Revolução. Sua execução marcou o fim do terror, mas não o fim do caos. A França estava exausta, arruinada e dividida. A utopia da liberdade, igualdade e fraternidade havia se transformado em um pesadelo de guerra, fome e paranoia. A revolução havia falhado em criar uma república estável. Ela havia apenas conseguido destruir o velho mundo. O vácuo de poder que se seguiu era imenso. A nação ansiava por ordem, por estabilidade, por alguém forte o suficiente para acabar com o caos e restaurar a glória da França. E das cinzas do terror,
Das campanhas militares na Itália e no Egito, a silhueta de um jovem general da Córcega, ele mesmo um iniciado na maçonaria, começou a crescer, projetando uma sombra sobre toda a Europa. Seu nome era Napoleão Bonaparte. Napoleão era o produto final e inesperado da Revolução. Ele era a ordem nascida do caos, a autoridade forjada na anarquia. Ele não era um idealista, era um pragmático supremo. Ele via a França não como um laboratório para experimentos filosóficos, mas como um instrumento para sua própria ambição. E ele viu na maçonaria, desorganizada e aterrorizada após o terror, uma ferramenta de poder em potencial. Em vez de proibi-la, como os jacobinos ou o antigo regime, ele a cooptou. Ele entendeu que uma rede secreta e disciplinada de homens influentes poderia ser imensamente útil para consolidar seu poder. Ele incentivou seus irmãos, José e Luís, seus generais e marechais, a assumirem os postos mais altos da maçonaria francesa. O Marechal Murat, o Marechal Kellermann, o Marechal Ney, a elite militar do Império tornou-se a nova elite da fraternidade. A maçonaria, que sonhava em criar uma república de cidadãos, tornou-se um pilar do novo Império. Sob Napoleão, a maçonaria francesa foi reorganizada e centralizada. O Grande Oriente da França tornou-se um braço não oficial do Estado. As lojas, antes centros de debate subversivo, agora eram usadas para promover a lealdade ao imperador, para monitorar a opinião pública e para identificar homens talentosos para o serviço do império. O simbolismo foi mantido, mas seu significado foi sutilmente alterado. A construção do Templo da Humanidade agora significava a construção do Império Napoleônico. A busca pela luz, agora, era a busca pela glória da França. Napoleão percebeu que a melhor forma de controlar uma sociedade secreta não era proibi-la, mas liderá-la. Ele transformou a força revolucionária que havia derrubado a monarquia em um instrumento de controle imperial, uma coleira de veludo para a elite francesa. A estratégia napoleônica não se limitou à França. À medida que seus exércitos marchavam pela Europa, as lojas maçônicas seguiam na esteira. Nos territórios conquistados, na Itália, na Alemanha, na Espanha, as redes maçônicas foram usadas para identificar simpatizantes locais, para espalhar propaganda bonapartista e para minar a resistência aos ocupantes franceses. A fraternidade internacional, que antes era usada para espalhar ideais iluministas, agora era uma ferramenta da inteligência militar francesa. Irmãos maçons em exércitos inimigos, como na Áustria e na Prússia, eram contatados e, por vezes, persuadidos a colaborar, seja por simpatia ideológica com os ideais, agora distorcidos, da Revolução, seja por simples pragmatismo. A Batalha de Austerlitz, a obra-prima de Napoleão, não foi vencida apenas pela tática militar, mas também pela guerra de inteligência, na qual as conexões maçônicas desempenharam um papel silencioso, mas crucial. A maçonaria tornou-se parte da grande máquina de guerra imperial. As lojas de campo eram comuns nos acampamentos do Grande Armée, onde os oficiais se reuniam para realizar seus rituais e reforçar os laços de camaradagem antes das batalhas. Napoleão, embora raramente participasse pessoalmente, entendia o valor desses laços para a coesão de seu corpo de oficiais. Ele havia domado a Revolução, canalizando sua energia destrutiva para a conquista militar. E da mesma forma, ele domou a maçonaria, transformando-a de uma força de oposição em um mecanismo de apoio. Foi o auge do cinismo e do pragmatismo. Os idealistas que sonhavam com uma irmandade universal de homens livres viram sua organização ser usada para impor a hegemonia de um único homem sobre um continente inteiro. A utopia havia sido traída, não por seus inimigos, mas por seu suposto salvador. Enquanto a maçonaria europeia se tornava um instrumento do império, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos da América,
A fraternidade que ajudara a fundar a nação enfrentava uma ameaça de natureza completamente diferente. Não era a ameaça de um ditador que queria controlá-la, mas a fúria do povo que a via como um poder oculto e perigoso, um império invisível dentro da República. A Revolução Francesa e o terror haviam instilado na mente do público americano um medo profundo de sociedades secretas e de conspirações. A maçonaria, com seus juramentos de sangue, seus rituais secretos e sua rede de influência, parecia a personificação desse medo. Tudo o que era necessário era uma faísca para transformar essa suspeita latente em um incêndio de histeria em massa. E essa faísca viria na forma de um homem chamado William Morgan, um pedreiro descontente do estado de Nova York que cometeu o pecado imperdoável. Ele decidiu revelar os segredos da fraternidade. O desaparecimento de William Morgan em 1826 foi o catalisador. Morgan, que se sentia desprezado pelos maçons locais, anunciou que publicaria um livro expondo todos os rituais e segredos da ordem. Ele foi assediado, sua gráfica foi incendiada e, finalmente, ele foi sequestrado por um grupo de maçons e nunca mais foi visto. Embora seu destino exato permaneça um mistério, a crença geral era que ele havia sido assassinado para silenciá-lo, seu corpo jogado nas águas do rio Niágara. A notícia causou uma explosão de indignação pública. O caso Morgan confirmou os piores medos da população. A maçonaria era uma organização que se colocava acima da lei, capaz de sequestrar e matar cidadãos americanos para proteger seus segredos. Um juramento prestado em um templo secreto parecia mais importante do que as leis da República. O maior segredo da fraternidade não era seu ritual, mas sua existência. Uma vez revelado, o medo do povo se tornou sua nova prisão. A reação foi imediata e avassaladora. Nasceu o Partido Antimaçônico, a terceira força política na história dos Estados Unidos da América. Seu único programa era a destruição da maçonaria. A histeria varreu o país. Políticos, juízes e empresários que eram maçons foram publicamente denunciados e forçados a renunciar aos seus cargos. Lojas maçônicas foram atacadas e incendiadas. Ser membro da fraternidade tornou-se uma marca de vergonha. Jornais publicavam teorias da conspiração, acusando os maçons de controlar secretamente o governo, os bancos e os tribunais. A sociedade secreta que havia se orgulhado de ter George Washington como um de seus irmãos mais ilustres, agora era retratada como uma cabala sinistra e anti-americana. Foi a primeira grande caça às bruxas política da história da nação, e o alvo era a mesma organização que havia ajudado a criá-la. O presidente na época, Andrew Jackson, encontrou-se em uma posição extremamente delicada. Ele era um maçom de alto escalão, um grão-mestre da Grande Loja do Tennessee. Mas ele também era um político populista, cuja base de poder era exatamente o tipo de gente comum que agora clamava pela erradicação da ordem. Jackson teve que travar uma guerra política em duas frentes, defendendo sua afiliação e, ao mesmo tempo, tentando acalmar a histeria pública sem parecer estar defendendo uma conspiração. O movimento antimaçônico tornou-se uma força política formidável, elegendo governadores e congressistas. A maçonaria nos Estados Unidos da América, que vivera seu apogeu durante a Revolução, foi forçada a entrar em uma profunda clandestinidade. Milhares de lojas fecharam. O número de membros despencou. A fraternidade, para sobreviver, teve que se tornar ainda mais secreta e discreta do que nunca. A ironia era brutal. Na Europa, a maçonaria foi perseguida por ser revolucionária. Na América, foi perseguida por ser vista como uma elite conspiratória que ameaçava a própria república que ajudara a fundar. William Morgan foi silenciado por tentar revelar um segredo. A sociedade o viu como um traidor
ou como um mártir da liberdade de expressão? E você, o que valoriza mais em uma sociedade? A lealdade a um juramento privado ou a verdade para o público? Deixe sua escolha nos comentários. Enquanto a maçonaria americana se recolhia às sombras, lambendo suas feridas, na Europa, o fogo aceso pelas revoluções ainda ardia. O colapso do Império de Napoleão não restaurou o antigo regime. Em vez disso, liberou uma nova e poderosa força política, o nacionalismo. O ideal maçônico de uma fraternidade universal foi reinterpretado. A fraternidade agora não era da humanidade, mas da nação. Italianos, alemães, poloneses, húngaros, povos divididos em pequenos estados ou sob o domínio de grandes impérios, começaram a sonhar com a unificação e a independência. E mais uma vez, as lojas maçônicas se tornaram o refúgio e o centro de organização para esses novos revolucionários. A estrutura secreta que fora projetada para derrubar reis era agora a ferramenta perfeita para construir nações. O compasso que desenhou repúblicas agora traçava as fronteiras de novos impérios populares. Na Itália, a maçonaria tornou-se a espinha dorsal ideológica do Risorgimento, o movimento pela unificação italiana. O país estava fragmentado, com partes sob o controle da Áustria, do Papa e de dinastias locais. Sociedades secretas, como os carbonários, intimamente ligadas à maçonaria, espalharam-se pela península, planejando insurreições e promovendo a ideia de uma Itália unida. A figura heróica desse movimento foi Giuseppe Garibaldi, um dos personagens mais românticos do século XIX. Garibaldi não era apenas um general brilhante, ele era um grão-mestre da maçonaria. Ele via a luta pela unificação da Itália como uma guerra santa contra a tirania clerical do Vaticano e a opressão do Império Austríaco. Seus camisas vermelhas, os famosos 1000 voluntários que conquistaram o Reino das Duas Sicílias, eram em grande parte recrutados em lojas maçônicas. Ele usou sua rede internacional de irmãos para arrecadar fundos, comprar armas e recrutar combatentes de toda a Europa e das Américas. A unificação da Itália foi, em muitos aspectos, uma campanha militar maçônica. Na Alemanha, o quadro era muito diferente, mais complexo e menos romântico. A unificação não foi liderada por um revolucionário idealista, mas por um aristocrata pragmático e autoritário, Otto von Bismarck, o chanceler de ferro. Bismarck não era maçom e desconfiava de qualquer organização que não pudesse controlar diretamente. No entanto, ele era um mestre da Realpolitik. Ele sabia que as lojas prussianas, mais conservadoras e nacionalistas do que suas equivalentes francesas ou italianas, poderiam ser úteis. Ele jogou um jogo duplo. Por um lado, suprimiu as lojas mais liberais e internacionalistas. Por outro, usou as lojas nacionalistas para promover a ideia de uma Alemanha unificada sob a liderança da Prússia. Ele travou uma guerra cultural, a Kulturkampf, contra a Igreja Católica, e encontrou nos maçons anticlericais aliados convenientes. Bismarck não era movido por ideais de liberdade, mas pela busca implacável do poder para o Estado prussiano. Ele usou a maçonaria não como um fim em si mesma, mas como mais uma peça em seu grande tabuleiro de xadrez geopolítico. O século XIX foi, portanto, palco de uma guerra secreta travada dentro da própria maçonaria europeia. De um lado, estavam os nacionalistas, como Garibaldi, que viam a fraternidade como uma ferramenta para a libertação de seus povos. Do outro, estavam as lojas leais aos velhos impérios, como o austríaco e o russo, que viam o nacionalismo como uma força destrutiva que ameaçava a estabilidade do continente. Espiões se infiltravam em lojas inimigas, diplomatas usavam senhas maçônicas em negociações secretas, e o destino das nações era, por vezes, decidido não nos campos de batalha, mas nos templos de Viena, Paris ou Turim. O ideal de uma irmandade que transcendia fronteiras
estava em conflito direto com a nova e poderosa religião do nacionalismo. E, na maioria das vezes, o chamado da pátria se mostrava mais forte do que o juramento prestado ao irmão. O ápice dessa transformação foi a criação de duas novas grandes potências no coração da Europa, o Reino da Itália e o Império Alemão. Ambas nasceram do fogo, da guerra e da intriga, e em ambos os processos, a maçonaria desempenhou um papel fundamental, embora muitas vezes oculto. Ela forneceu a ideologia, a rede de contatos e a estrutura organizacional que permitiram que os movimentos de unificação tivessem sucesso. Mas, ao fazer isso, a fraternidade plantou as sementes de sua própria tragédia, ao ajudar a criar estados-nações poderosos e militarizados com um fervor nacionalista exacerbado. Ela estava, sem saber, construindo a pira funerária para seu próprio ideal de paz e fraternidade universal. As rivalidades entre essas novas nações, a França revanchista, a Alemanha ambiciosa, a Itália insatisfeita, começaram a envenenar a política europeia. As nuvens de uma tempestade muito maior, uma tempestade que engoliria o continente inteiro, começavam a se formar no horizonte do início do século XX. A Belle Époque, com sua fachada de otimismo, progresso científico e paz duradoura, era uma ilusão. Sob a superfície, as tensões nacionalistas, alimentadas por décadas de propaganda, corridas armamentistas e rivalidades coloniais, estavam atingindo o ponto de ebulição. E a maçonaria europeia, que agora existia dentro de blocos de alianças militares opostas, encontrava-se em uma posição impossível. As grandes lojas da Alemanha e da Áustria-Hungria estavam alinhadas com seus governos. O Grande Oriente da França e a Grande Loja Unida da Inglaterra estavam do outro lado. O ideal de fraternidade universal estava prestes a colidir com a realidade brutal da guerra total. Nas semanas febris que antecederam agosto de 1914, houve tentativas desesperadas e secretas de usar os canais maçônicos para evitar a catástrofe. Líderes maçons franceses e alemães se encontraram na fronteira, implorando uns aos outros para influenciar seus governos a recuar. Eles se lembraram de seus juramentos, de sua crença compartilhada em um ideal superior. Mas era tarde demais. As máquinas de guerra já haviam sido postas em movimento. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo foi a faísca que incendiou a Europa. Pouco depois, em Paris, outra morte simbólica marcou o fracasso final do idealismo pacifista. Jean Jaurès, o grande líder socialista francês, pacifista e maçom, foi assassinado por um nacionalista fanático por tentar impedir a entrada da França na guerra. Sua morte foi o sinal de que a voz da razão havia sido silenciada. A propaganda nacionalista varreu o continente, afogando qualquer apelo à fraternidade. Homens que se consideravam irmãos em Paris, Berlim e Londres agora vestiam uniformes diferentes e se preparavam para se matar. A declaração de guerra foi recebida com júbilo nas capitais europeias. Acreditava-se que seria uma guerra curta e gloriosa que terminaria no Natal. Ninguém poderia imaginar o massacre industrial que estava por vir, um massacre que destruiria não apenas uma geração de jovens, mas também o otimismo e os ideais do século XIX. Nas trincheiras da frente ocidental, na lama de Flandres e do Somme, o ideal maçônico morreu de forma horrível e anônima. Maçons em uniformes franceses e britânicos atiravam em maçons em uniformes alemães. Eles se matavam com gás venenoso, metralhadoras e artilharia. No entanto, mesmo no meio do inferno, ocorreram incidentes estranhos e comoventes. Lojas de campo foram estabelecidas a poucos metros da linha de frente, onde oficiais se reuniam para realizar rituais abreviados, buscando um momento de sanidade e humanidade no meio da carnificina. Há histórias, difíceis de verificar, mas persistentes,
de soldados feridos na terra de ninguém, fazendo um sinal de socorro maçônico e sendo resgatados por um inimigo que reconheceu o sinal e o seu dever como irmão. Esses momentos, no entanto, eram como pequenas velas em um furacão, rapidamente apagadas pela brutalidade avassaladora da guerra. Nas trincheiras de Flandres, o sangue falou mais alto do que qualquer juramento secreto. A Primeira Guerra Mundial foi a maior tragédia da maçonaria. Ela expôs a impotência de seus ideais universalistas diante do poder primordial do nacionalismo e do Estado. A fraternidade que sonhava em unir a humanidade assistiu, impotente, enquanto a Europa se suicidava. Os idealistas que, por 200 anos, acreditaram que a razão e a boa vontade poderiam construir um mundo melhor, viram o mundo que construíram desmoronar em um massacre sem sentido. Quando os canhões finalmente se calaram em novembro de 1918, 10 milhões de soldados estavam mortos, impérios haviam caído e o mapa da Europa havia sido redesenhado. Mas a paz que se seguiu foi uma paz amarga, cheia de recriminações e sementes de futuros conflitos. Para os maçons sobreviventes, a guerra não foi uma vitória ou uma derrota, foi um fracasso existencial. O grande projeto iluminista havia terminado em um cemitério de lama. O mundo do pós-guerra era um lugar sombrio e perigoso. Sobre as ruínas dos velhos impérios, novas e monstruosas ideologias totalitárias nasceram. O comunismo na Rússia, o fascismo na Itália e, mais tarde, o nazismo na Alemanha. Para esses regimes que exigiam lealdade total e inquestionável ao partido e ao Estado, a maçonaria era o inimigo perfeito. Era internacional, secreta e liberal, tudo o que eles mais desprezavam. Tanto os comunistas quanto os nazistas desenvolveram teorias da conspiração elaboradas, retratando os maçons como parte de uma conspiração judaico-capitalista para dominar o mundo. A perseguição que se seguiu foi sistemática e brutal. As lojas foram proibidas, seus templos saqueados, suas propriedades confiscadas. Dezenas de milhares de maçons foram presos, torturados e enviados para campos de concentração. O pequeno emblema da flor "Não me esqueças", usado secretamente pelos maçons alemães para se reconhecerem durante a era nazista, tornou-se um símbolo de resistência silenciosa em face da aniquilação. Diante dessa ameaça existencial, os líderes sobreviventes da fraternidade, após a Segunda Guerra Mundial, tomaram uma decisão fatídica e silenciosa. Para garantir a sobrevivência da ordem, eles precisavam apagar a memória de seu próprio passado revolucionário. A história da maçonaria como uma força política subversiva, como a parteira das revoluções americana e francesa, era perigosa demais, tornava-os um alvo. A fraternidade, portanto, iniciou um processo de autocensura, de reescrita de sua própria história. Os arquivos comprometedores foram destruídos ou trancados em cofres inacessíveis. Uma nova narrativa foi cuidadosamente construída e promovida. A maçonaria era, e sempre fora, uma organização puramente filosófica e de caridade dedicada ao autoaperfeiçoamento moral e completamente apolítica. A espada foi escondida e a trolha do pedreiro, antes um símbolo de construção social, tornou-se apenas um emblema de boas obras. A grande força revolucionária que havia derrubado tronos e redesenhado o mapa do mundo, deliberadamente, se transformou em um clube social fechado e inofensivo. Foi um ato de auto-sacrifício, um suicídio histórico para garantir a sobrevivência biológica. Para salvar a fraternidade, seus guardiões cometeram o sacrifício final, assassinaram a própria memória. Essa decisão teve um efeito profundo e irônico. Ao negar seu passado político, a maçonaria criou um vácuo, e esse vácuo foi preenchido por um século de teorias da conspiração, cada uma mais fantasiosa que a outra. A ausência de uma história oficial e honesta
permitiu que outros inventassem uma história para eles. O grande segredo da maçonaria no século XXI não são os seus rituais ou senhas. O novo e último segredo é o próprio esquecimento, a negação consciente de seu papel como o laboratório onde o mundo moderno foi concebido. Hoje a fraternidade sobrevive, em grande parte, como uma sombra de seu antigo eu. Um eco de uma força que já foi capaz de fazer e desfazer impérios. Os rituais ainda são praticados, os juramentos ainda são feitos, mas a energia revolucionária se dissipou. A sociedade secreta mais influente da história trocou o poder real pela segurança, a glória pela longevidade. Mas o eco de suas ações passadas ainda ressoa em cada república, em cada declaração de direitos humanos, em cada parlamento. A utopia que eles sonharam nunca foi totalmente realizada e muitas vezes se transformou em seu oposto sangrento. Mas a questão que eles levantaram há 300 anos em tavernas enfumaçadas e salões elegantes permanece a questão central de nossa era. Quem tem o direito de decidir o destino da humanidade? Os poucos iluminados ou as massas soberanas? O gênio que eles libertaram da garrafa nunca mais pôde ser contido. Os maçons enterraram sua história combativa para sobreviver, transformando-se em um clube respeitável, mas politicamente impotente. Eles trocaram a influência real nas engrenagens do mundo pela segurança e pelo esquecimento. Hoje, quando o nosso mundo se encontra, mais uma vez, na iminência de transformações radicais, a pergunta se impõe: o que a humanidade necessita com mais urgência? Arquitetos secretos do futuro, dispostos a agir nas sombras por um bem maior que eles definem, ou uma transparência absoluta, mesmo que a sua luz ofuscante nos conduza ao caos e à paralisia? Escreva a sua resposta nos comentários, pois dessa escolha fundamental depende quem, ou o que, escreverá o próximo e talvez o último parágrafo da nossa história.